Boa! É. Ó, fica m vezes v igual a m vezes v0 mais ma vezes t. Essa é a equaçãozinha. E é muito parecido, o processo é muito parecido com aquele que a gente usou em Teorema da Energia Cinética. Acho aqui até mais simples. Você vai perceber a equaçãozinha é menor, tal, a gente não precisa fazer tantas etapas. E lembrando que, por favor, não é para você imaginar em algum momento que será necessário decorar esse processo. Não. Esse é um processo que a gente vai construir lendo os objetivos de aula, mas no final, e aí é o mais importante, você vai aplicar o teorema do impulso. Agora, é muito legal a gente descobrir o caminho para chegar ao teorema do impulso, é o que a gente vai fazer. E o primeiro objetivo da aula mesmo era esse, era a gente pegar todos os termos e multiplicar pela massa m. Olha aqui, ó. Olha lá o primeiro objetivo de aula, ó. Multiplicar todos os termos da função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, que é essa função lá, v igual a v0 mais at, pela massa m, para obter o teorema do impulso. E o segundo objetivo de aula é a gente identificar as grandezas da equação obtida. Mas antes mesmo de identificar essas grandezas, eu queria pensar na própria ideia de multiplicar todos os termos pela massa m. Né? Ah, olha o que eu já fiz aqui. No lugar do m vezes a, eu coloquei resultante das forças. Essa é uma das grandezas para a gente identificar, a gente perceber que quando a gente tem m vezes a gente pode dizer que o m vezes a é a resultante das forças. Mas deixa eu lembrar, essa conversa eu tive com você lá na aula de Teorema da Energia Cinética, mas eu queria lembrar por que a gente pega e multiplica todos os termos de uma equação pela massa m. Porque, em princípio, você olha para isso e fala assim, mas Ivo, a equação ficou maior, parece que daqui para cá ela ficou mais complexa, você multiplicando todo mundo por m e tal. Por quê, né? Por quê? Geralmente eu simplifico a equação, aí você parece que complicou. Eu dei o exemplo da abelha, e vou dar o mesmo exemplo, abelha, carro e caminhão. Se uma abelha estiver meio distraída e ela estiver a 20 km por hora, bate um muro, essa abelha, tudo bem, quer dizer, quero que você imagine isso. A abelha a 20 km por hora distraída, colidindo com o muro. Depois um carro a 20 km por hora colidindo com o mesmo muro. E um caminhão a 20 km por hora colidindo com o mesmo muro. Imagina, eu quero que você pense nessas três situações. É lógico que a consequência vai ser diferente. E a diferença entre a abelha, o carro e o caminhão, nos meus exemplos, era a massa. Então, quando a gente inclui a massa m em uma equação, a gente deixa a nossa análise mais apurada, mais detalhada. É por isso que a gente pegou aqui, multiplicou tudo pela massa, todos os termos pela massa m, a gente vê algo a mais e entende melhor algumas consequências. Algo que eu também comentei lá na aula de Teorema da Energia Cinética é que isso daqui, sem a massa m, essa equação do jeito que está aqui, sem a massa m, é o que a gente chama de cinemática. E aqui é o que a gente chama de dinâmica dentro da física. Não precisa decorar isso de jeito nenhum. Mas legal. O segundo objetivo de aula era a gente identificar alguns termos. O m vezes a gente já sabe, é a resultante das forças. Mas aí, quero dizer para você que os outros termos também têm nome, quer dizer, que tem outros nomes aparecendo aí. Por exemplo, m vezes v é o que a gente chama na ciência de quantidade de movimento final. O m vezes v0 é a quantidade de movimento inicial. E essa parte vermelha que mistura resultante das forças e tempo é o que eu chamo de impulso. Então isso aqui é quantidade de movimento final, isso aqui é quantidade de movimento inicial e isso daqui é o que eu chamo de impulso. Eu penso muito na ideia de quantidade de movimento em jogo de boliche. Eu não estou falando do jogo de boliche como se eu fosse um profissional, tal. Não. Penso no jogo de boliche
Simples. Então, eu faço isso muitas vezes, quando eu vou jogar boliche. Eu busco um equilíbrio na quantidade de movimento e eu sugiro que você faça isso. Como assim? Eu vou pensar em alguns extremos e você vai entender bem a ideia. É muito comum em um grupo, quem vai jogar boliche, de ter nesse grupo uma menina um pouco mais delicada e ela pergunta assim, qual é a bola mais leve? Ela está querendo dizer assim, qual é a bola que tem massa menor? E aí essa menina toda delicada, na hora que vai jogar a bola na pista, ela joga geralmente bem devagar, e é muito comum também essa bola certinho lá. Todo mundo fica olhando, a bola vai bem devagar, parece tudo muito em câmera lenta e tal. Essa bola, tem vezes que ela bate lá no primeiro pino, aquele pino bem central, e não derruba todos os pinos. E por que isso? E o que isso tem a ver com quantidade de movimento? A quantidade de movimento é essa mistura de massa e velocidade. Em um caso como esse, a gente tem, para esse exemplo aí da moça delicada, a gente tem uma massa pequena e uma velocidade também pequena. Essa combinação de massa pequena e velocidade pequena faz com que a quantidade de movimento seja pequena. É a massa e a velocidade. Eu não estou falando do teorema do impulso como um todo, não. Estou falando especificamente agora dessa grandeza que você está começando a ver agora, que chama quantidade de movimento. Então, massa pequena e velocidade pequena, combinadas, elas vão deixar uma quantidade de movimento pequena que não é suficiente para derrubar todos os pinos. Um outro extremo é aquele cara que vai jogar, que é o fortão do grupo, e ele joga a bola, ele já pega aí a bola que tem maior massa, e ele também joga a bola muito rápido. Ele já é uma combinação de massa e velocidade, os dois com valores grandes. Aí você diz, nossa, derruba tudo. Derruba se ele conseguir manter controle da velocidade, porque aqueles movimentos, qualquer movimento que a gente faça muito rápido, é um movimento que não deixa tanto no controle. Então é comum também esse cara, eu não estou dizendo de jogo profissional, tá? Mas é comum, fortão do grupo, algumas vezes jogar com maior frequência a bola na canaleta. Qual é a minha sugestão? Não conta isso pra ninguém. Que você, quando for jogar boliche, que você pegue a massa, uma bola de massa grande, e que lance ela com velocidade pequena. A massa vai ser grande e a velocidade vai ser pequena. Essa combinação te dá controle da bola, porque você não precisa lançar a bola tão rápido assim, e ao mesmo tempo que dá controle para você na bola, faz com que a quantidade de movimento seja suficiente para você ter maiores chances de derrubar todos os pinos. É isso. O impulso, ele já tem a ver com essa combinação assim, de força, de resultante das forças. Nesse caso é impulso da resultante das forças, mas pode ser impulso de uma única força, tá bom? Na equação aqui é impulso da resultante das forças, que é uma combinação assim, de força e tempo. A ideia é, você pode aplicar uma força por pouco tempo ou uma força por muito tempo. E faz diferença se a força é aplicada por pouco tempo ou por muito tempo, isso vai fazer diferença. É uma combinação que diz assim, olha, a consequência final que a gente tem daquela força aplicada depende também do tempo em que ela foi aplicada. Essa combinação de força e tempo é o que a gente chama de impulso. Agora, chegou a hora finalmente de nós pensarmos no nosso terceiro objetivo de aula, que é usar a equação do teorema do impulso. É usar, é aplicar. E é isso aí. Vamos para os nossos super exercícios? Vamos?